Que a vida deles não tenha sido em vão. Para cada coração que parou, que outros possam continuar a bater. E a cada nova descoberta, que usemos menos as boas almas. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora! Hora do quê, gente? Do Chá das 4 Podcast! Segunda temporada. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Chá das 4 Podcast. Aqui quem fala é a Manuela Pereira e estamos aqui com Vitória Moliterno. Olá! Beatriz Silveira. Oiê! Letícia Calvosa. Hello, pessoal! E a nossa convidada de honra, Juliana Rondon. Ju, conta pra gente, quem é você? Bom, meu nome é Juliana Rondon, tenho 27 anos, sou médica veterinária e trabalho com ciência de animais de laboratório. Pode ser um pouco polêmico na cabeça de várias pessoas, que quando se fala veterinária, se pensa em salvar animais e, de certa forma, não deixa de ser salvar animais. Mas, enfim, acho que podemos falar mais pra frente disso. Eu sou câncer, né? Meu signo é câncer. Tenho ascendente em leão e lua em Libra. Uau, intensa! Então não sei muito. Não sou muito câncer, viu? Não mesmo. Não sou muito de chorar. Você é de um jeito diferente, Então, amiga. Eu acho. Pode ser. Não, é muito bom, porque a Manuzinha também é ascendente em leão, então a gente vai ter um Vai brilhar muito episódio hoje. brilhante, exato. Uma batalha de egos. Uau! Brincadeira, gente. Batalha amigável. Total. Perguntas para relaxar. Pergunta polêmica. O que você diria para uma pessoa que não quer tomar vacina? Eu diria pra ela arcar com as consequências, porque ela pode até não ficar doente, ou até ter a doença e ser assintomática, porém é pra ela pensar nas pessoas que estão à volta dela, né? Pensar no coletivo, talvez seja uma boa. Bom, Gil, você então se formou em medicina veterinária, que é a profissão, assim, acho que entre 11 crianças querem ser veterinárias, né? A gente sempre começa o podcast perguntando, mas o que você queria ser quando você era criança? Era seu sonho? E, em geral, as pessoas falam, não, quando eu era criança eu queria ser veterinária. Tipo, classic. E hoje você se formou nisso, né? Conta pra nós como foi esse processo todo. Sempre quis ser veterinária, desde criança. E aí eu fiquei veterinária. Chiquérrima, né? Com objetivos traçados desde a infância já. Seguiu o instinto e foi, né? Exato, sempre gostei, mas eu nunca fui a louca dos bichos também, tipo, a gente teve um cachorro só, minha vida inteira eu tive alguns passarinhos e um cachorro, até hoje, depois que esse cachorro faleceu, a gente não teve mais, a gente nunca foi a louca dos bichos, assim, mas sempre gostei bastante. Eu tinha um primo que fazia hipismo, então eu ia com ele, adorava ver os cavalos, entrar nas baias. Então eu sempre tive essa coisa com os bichos. É uma veterinária sem pets. Eu sou uma veterinária sem pets. As pessoas acham isso esquisitérrimo. E não sou muito boa nessa parte de clínica, não é minha área de atuação. Mas é aquilo, né? A veterinária ela é muito ampla. Quando a gente entra e começa a ver todas as opções que existem, é muito louco. A clínica é o clássico, né? Então tem o pessoal de grandes que vão para fazenda, trabalham com gado. Aí tem a galera da pesquisa, que foi mais para a área que eu fui. Tem o pessoal que trabalha com a parte de comida mesmo. Eles trabalham dentro de frigoríficos, fazendo a inspeção. É uma parte bem importante da veterinária que pouca gente sabe que existe. Nossa, eu não fazia ideia que isso fazia parte da veterinária. Exato. Um veterinário pode trabalhar até no supermercado.
fazendo Uau. inspeção da parte de queijos, carne. Tipo, vigilância sanitária, Pra ver assim, se tem um estão bem- monte de veterinários. Exato. Nossa, Exato. Chocado. Então, a veterinária ela é muito ampla. Eu não vou saber te falar todas as áreas, porque, assim, acho que são mais de 20, se eu não estou enganada. Medicina legal, aquáticos. Tem muita área. Tem um universo enorme. Então, é bem bacana, Uau. assim. Quando as pessoas entram na VET, elas entram muito com essa cabeça de clínica, mas, ela é muito extensa, né? É bem legal, porque, tipo, meus amigos, cada um foi por um canto. Então, às vezes, quando você precisa de uma coisa mais específica, você já vai certo nas pessoas, assim. E você quis ir para essa área da ciência, assim, desde que você descobriu? Ou você teve que passar por algumas outras áreas para encontrar o seu lugar, assim? Então, eu fui cair meio onde eu tô, meio sem querer, assim. Né? Amo. E eu fiz alguns estágios em clínicas, é legal, tal, mas, assim, eu não gosto muito de trabalhar com proprietário, para ser sincera. Por isso que foi para veterinária, Eu fico um né? pouco Para não falar com irritada. pessoas. Aí querem colocar pessoas, francamente. Gente, isso é muito louco, porque uma das primeiras coisas quando você entra na VET e te perguntam por que você decidiu fazer veterinária? E o pessoal sempre fala, porque eu não gosto de pessoas, não gosto de matemática e gosto muito de bichos. E aí, quando você começa a fazer o curso, você fala, caralho, tô muito errada, porque você tem muita matemática, porque você precisa calcular a dose de medicamento, você trabalha com pessoas, porque você tem os proprietários, você tem os funcionários do local, sei lá. Você tem, tipo, é tudo que você achava, não é. E é assim, trabalhar com os bichos, você trabalha com muita papelada, então é muito engraçado, você vai quebrando várias paredes, assim. É bem louco. E, Gil, tem uma outra coisa que a gente conversou aqui antes, e a gente acredita que deve ser também difícil na sua área assim, de atuação, né? Porque nós, enquanto atrizes / artistas, a gente percebe muita diferença entre ser homem e ser mulher dentro da nossa área. Isso porque é uma área que, teoricamente, deveria ser um pouco melhor, né? Porque, teoricamente, deveriam ter pessoas com cabeças um pouco mais abertas e tudo mais. Mas a gente sabe que não é assim, né? É aquela história, né, Vitorinha? Na prática, a teoria é diferente, Na né? prática, a teoria é diferente. A gente sabe bem que é assim no teatro e tudo mais. A gente sabe que diretores homens sempre vão ter mais chances. Enfim, tudo isso que a gente já tá cansado de ver. E como é que é isso na veterinária? Olha, sinceramente, falando por experiência, na faculdade, a gente vê que aqui em São Paulo, principalmente, as classes são formadas por 70% mulheres. Uau! É muito mais mulher do não que imaginei. homem. Eu acho que quando vai pro interior, isso é um achismo mesmo, dá uma diferenciada. Já fica mais homens, ou fica pau a pau, ou ficam mais homens do que mulheres, né? Mas isso varia muito de faculdade, região. Então eu não sei se a gente tem tão pesado assim, você não ter credibilidade por ser mulher, sabe? Ai, que bom! Até porque tem muita mulher na área. A veterinária é a gente brinca que ela é uma grande bolha rosa maravilhosa, que tem tudo, de gente de todos os jeitos, de todos os tipos. Claro que tem preconceito dentro, óbvio, não somos pessoas, infelizmente, é o nosso grande falha, né? A gente não consegue se dar bem com todo mundo, mas eu sinto que é muito, muito igual, assim. Só que chega, por exemplo, no meu local de trabalho, a gente tem 70% também com mulheres, tipo, de pesquisadoras, são 70% mulheres, mas os cargos mais altos, de grande representação, tem mais homens. Então fica um negócio meio a meio, assim, que você não tem muito como afirmar e falar, não, realmente. Eu não sinto muito isso. O que eu sinto mais é pela idade, assim. Às vezes eu entro numa reunião e todo mundo acha que eu sou estagiária, né? Então, eu sinto mais pela idade do que por ser mulher. Mas você sente que talvez eu não repare. Você sente que te descredibilizam pela tua idade, assim? Você se sente... Sim, porque eu sou bem de boa, até em quesito roupa, assim, eu sou bem básica. Então, tipo, às vezes você chega na reunião, a galera não é que não liga pra você, mas nem vê que você tá lá. Aí, quando alguém pergunta uma coisa específica que você tem que responder, aí fala, nossa, a estagiária tá falando, assim, opa, ela não é estagiária ou aluna, né? Ela tem um cargo mesmo. Então, são coisas que a gente vai aprender, né? Eu me divirto, muito louco, gente, porque a gente recebe as meninas Eu me aqui divirto. e aí sempre rola esse papo de idade e tudo mais, né?
E aí algumas até não gostam de falar a idade, às vezes são muito jovens e tal. E aí eu fico pensando, né? É a mesma forma de defesa, porque é isso. Às vezes você tá num lugar, se você oculta a sua idade, ou se você só não transparece ela tão assim logo de cara, talvez você consiga falar um pouco mais, ganhar espaço, né? Pra daí conseguir se desenvolver dentro daquele grupo e tal. Eu acho que, por exemplo, reunião é uma coisa assim... Claro, a gente tem que pôr nossa opinião, nossas posições, mas, o lance é fazer na hora, sabe? Tipo, na hora do vamos ver, tem que saber fazer as coisas. Não é só lábia, né? Então, se você só tem lábia, você não vai em lugar nenhum. Você vai até um certo lugar, mas depois você não passa. Sim. Você tem que saber fazer. Então, se você não souber executar... Então, eu sou muito tipo, na hora que for, vai ser. Sabe do seu potencial, né? O que tem por trás dessa camiseta. Exato. Você falou da roupa, exato. eu achei que você se vestisse com roupa de cientista. Poxa, agora eu fiquei frustrada. Eu não saio de jaleco na rua. Achei que você tinha aqueles óculos de cientista, assim. Por favor, área da saúde, não saiam de jaleco na rua. Dá vontade de socar quando a gente vê um médico, ou enfim, qualquer profissional da saúde com estetoscópio. E, Ju, você trabalha com cobaia, né? É assim que fala? Cobaia? A gente chama de animais de experimentação, né? Cobaias, na verdade, é o porquinho da Índia. Nossa, jura? Eu tô chocada. Eu achava que eram todos. Todos eram cobaias. Quando a gente fala cobaia, é o porquinho da Índia. Nossa! E você trabalha com quais animais? Bastantes. Normalmente, camundongos, ratos, coelhos. É a minha base lá no laboratório. É o que a gente mais trabalha. Mas cheguei já a trabalhar com a cobaia, né? Com o porquinho da Índia, com cabras. Acho que só. Por enquanto foi só. Mas vira e mexe. E hamster. Recentemente Pra mim, trabalhei eles com são hamster. todos iguais. O hamster, o ratinho, o Exato! camundongo. Eu tô aqui visualizando, Não, pra eles mim, são são todos o ratinho super branco diferentes. correndo na rodinha. Não, eles são super diferentes. Eles têm funções totalmente diferentes, dependendo do que você está falando de estudo, né? Mas é bem legal. Total. Mas assim, no seu laboratório vocês também testam cosmético? Não, onde eu trabalho a gente não mexe com essa parte de cosméticos. Aliás, ficou uma curiosidade para vocês. O Brasil não testa mais em animais desde 2012 para cosméticos. Uau! Tipo, as marcas nacionais, Uau. assim. Que legal. Sim, existe uma lei que proibiu a utilização de animais para cosméticos. Então, hoje, como é que o pessoal faz? Eles têm as matérias-primas que eles usam, eles já sabem que não vão fazer mal. Ou então, se tem testes alternativos, que é o que a gente fala, que normalmente são placas de células, são coisas que não utilizam animais, são métodos substitutivos. Então, para cosméticos, a gente está desde 2012 sem testar. É bem legal, uma informação Muito! válida, que as pessoas não sabem. Nossa, eu não tinha ideia disso. Muito legal mesmo. Sim, e aí eu acho muito engraçado quando eu chego numa loja e eu olho assim e falo assim, pega, sei lá, um shampoo e fala assim, sem teste É de marketing! animais, sem É crueldade. marketing! É puro marketing. É tipo um assunto curioso pro flerte, sabe? Você tá no encontro assim, não, você sabe que o Brasil cartas não na manga, testa né? mais em animais. Sim, sim. E é muito louco isso, porque eu entendo as pessoas ficarem assustadas que a gente ainda utiliza animais, pensando em toda a tecnologia que a gente tem, mas infelizmente ainda para algumas coisas a gente não consegue substituir, né? Para isso que a gente tem órgãos regulatórios, para isso que a gente tem leis, RNs, normativas, para fazer uma coisa direito. Que seja menos de uma invasivo, forma né? que seja Também, ética, e ética com esses animais. Eles são criados para isso, né? Não é animal. Eu não vou no pet shop pegar um animal que está lá exposto e usar para fazer um teste. Não é assim. Eles são criados para isso. Então, eu acho que tem todo um preconceito que rola aí da população por não saber. Exatamente o que eu ia certeza. falar. Tipo, a gente não tem esse conhecimento, tipo, a gente não tem essas informações, sabe? Sei lá, podia ter não sei se tem isso, talvez até tenha e eu só não saiba por ser leiga, né? Mas, tipo, um portal que você entre e lá tenha informações do tipo. O CONSEA, que é o nosso órgão maior, né, que regula tudo isso, as leis e tal, ele tem algumas... ele é transparente, vai. Ele tem algumas publicações, ele publica coisas, ele dá números, se você quiser você consegue, é no site do governo mesmo.
você consegue algumas informações. Eu sinto que esses portais, né, esses sites e tal, onde se fala dessas coisas, de todas as áreas, eles ficam muito focados e direcionados para as pessoas das áreas, né? Eu sinto que não rola uma divulgação mesmo da informação. Quem sabe é porque trabalha com isso e está dentro, até pra gente nas artes, assim, saber legislação e... Uma intersecção, enfim, né, direitos, dos meios. Exato. Não rola esse diálogo, né, entre áreas e essa mistura de portais. Sim, amiga, é muito louco isso. Falta troca, né? Mas é muito louco, porque eu e uma outra colega, por exemplo, a gente foi ano passado dar uma palestra, né? A gente fez uma videochamada e a gente falou para crianças de 11 a 16 anos sobre experimentação animal e com uma ONG. Foi super legal. E é muito louco, porque a gente sabe coisas que são testadas, mas a gente não sabe tudo. Então, se eu fosse fazer ao contrário, brincar com vocês agora, eu fazer as perguntas e falar, o que vocês acham que é testado em animais? Tipo, vocês vão me falar, acho que medicamentos e vacinas, eu acho que eu falaria. Vacinas, legal. Então, eu falaria cosméticos, né? Mas não é. Mais ou menos. Cosméticos fora do Brasil. Que não é mais. Países. Alimentos, talvez, sim. Não sei. Agora conta pra gente o que mais é testado em animais, que eu fiquei curiosa. Nossa, tem muita coisa, gente. Mas toda a parte de... Alguém tá com uma bique na mão? Eu tô. Algum ouvinte deve estar. Pior é que tô mesmo. É assim, a caneta... A Bia com isqueiro na mão. A caneta no isqueiro. Na minha rede de amigos, bique é isqueiro, entendeu? Não, amiga, eu vou te mostrar. Bique é isso aqui, ó. Ai, meu Deus, que meus pais não escutem isso. Não, uma caneta esferográfica, qualquer... O líquido já foi testado... O plástico já foi testado, porque a gente morde. Gente, mas eles dão o plástico pro bicho comer? Não, aí tem alguns tipos de testes. Aí eu acho que calma fica, lá também. Não vem ao caso. Eu acho que já fica muito pra gente colocar. A gente tem uma série de testes. Então, toda a parte de canetinha de criança, sabe? Que a gente usa o estojo. Tudo que a gente tem no estojo é testado. Porque criança põe na boca, né? Exatamente. Tudo que você pode tem sempre pensar na boca da criança, fudeu. Então, todos os brinquedos infantis são testados. Os plásticos... mas assim, pensem, se é uma coisa que já foi utilizada, uma matéria-prima já foi utilizada, normalmente se você consegue comprovar e não ter que fazer os testes, pular essa parte dos animais. Quando são coisas novas, aí você tem que fazer tudo do zero. Então, próteses. Alerta polêmica. O pessoal Meu Deus! Já foi É verdade, né? Você tá colocando uma coisa em você, né? Você tem que pensar quais podem ser os futuros problemas. As veganas que têm silicone, caiu uma lágrima agora, hein? Polêmica! Polêmica! Falei que eu era polêmica. Nossa, pesado. Tô um pouco chocada aqui, pessoal. Tô desestabilizada. Gente, absorvente, bracket. De aparelho? Aparelho. Na boca. Ju, meu cérebro tá explodindo aqui. Coletor menstrual, já foi Então testado. nada é vegano, gente. É tudo uma grande farsa. Ou não. Vitorinha, não aquilo. lança frases polêmicas, Não, Vitorinha. a gente Pelo tá amor aqui de pra Deus, é isso. quinta edição, A gente tá Vitória. aqui Pelo pra amor de isso, Deus. gente. Já falando de tô testes suando em frio animais. aqui. Não tem como não ser polêmico. É assim, gente, tipo, óbvio, se você pegar e fizer um absorvente, agora tem, né, aquelas calcinhas, tipo, que você pode fazer em casa. Isso daí não vai ser testado porque você fez em casa. Mas o cara, quando ele quer colocar o produto dele na prateleira, existem 1000 leis e regras que têm que ser cumpridas. Então, acaba sendo testado, não tem jeito. Nossa, eu tô desestabilizada. Esse foi o áudio porque- desse episódio. É muito louco, e eu entendo isso que nem vocês estavam falando, né? É uma coisa que fica muito para nós, da saúde, e não só para a veterinária, assim, mas para quem trabalha no setor da pesquisa. É muito específico, porque um cara que faz veterinária que trabalha na clínica não sabe disso também. Ele sabe um pouco mais, mas ele não sabe tanto quanto vocês. Então falta essa conversa mesmo, falta desmistificar, acho que a gente pode falar assim, esses Mas sabe o que eu assuntos, sinto né? também, Gil? Eu sinto que não é do interesse do mercado que a gente saiba disso tudo. Exatamente. Porque vai contra tudo que está sendo cada vez mais explorado. E é o que você falou, tipo, as marcas brasileiras colocam lá, tipo, que não é testado em animais. É marketing!
ok, a gente já não sabia, mas isso é óbvio porque é uma lei. Mas eles usam isso a favor do marketing deles. Então Total. é óbvio. E essa transparência, infelizmente, eu acho que não vai existir porque é isso. Não é do interesse do mercado, né? Total. Mas é aquilo, ao mesmo tempo que a gente fala em testes, a gente tem que sempre lembrar que existem leis, e existem leis para proteger esses animais, né? Então tem toda uma forma que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, porque a gente tem que pensar no bem-estar desses bichos também. Eu sei que é meio duro de ouvir, às vezes, isso, falar assim, tá, mas você tá se utilizando de uma vida e você tá falando em bem-estar. É meio estranho mesmo, mas assim, o veterinário está lá exatamente para isso, para garantir que esse animal esteja participando dos testes, tenha uma vida Que seja confortável. boa, e ele não Sim. sofra, isso, tenha o conforto. Então a gente tem várias coisas que a gente pensa quando a gente fala em experimentação. A gente tem a gente pensa em bem-estar, em como que a gente consegue deixar esse animal mais Resguardado. confortável e resguardado. Porque é aquilo, um animal doente não vai ser bom para a sua pesquisa também. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. Um animal doente, ele não vai te dar bons resultados. Claro. Então, você tem que ter um animal confortável e bem para você ter bons resultados e não ter que repetir de novo, porque às vezes é uma vez só. Que a partir do momento que você põe o produto, se você não mexer nas matérias-primas e na forma que você produz ele, dificilmente você vai ter que refazer esses testes. Claro que tem aí outras leis que entram, né? Não é tão simples. Mas assim, a gente se baseia, por exemplo, no princípio dos 3 R's, que é muito falado quando a gente vai estar falando de experimentação animal, que na verdade é 3 R's, mas em português, que é em inglês, né? Então é Replacement, Reduction e Refinement. Aí em português fica substituição, redução e refinamento. Então, o que a gente quer quando a gente pensa em 3 R's? A gente fala, como a gente pode substituir esse uso desses animais? Então, com testes, que nem eu dei o exemplo da parte dos cosméticos, a gente substituiu, a gente não utiliza mais animais, a gente usa outros tipos de materiais, de células, coisas assim, para não usar os animais. Quando a gente fala em redução, a gente pensa quanto menos a gente pode usar. Então, eu posso usar um grupo para ter mais dados, né? Como eu posso reduzir essa quantidade de animais? Hoje se tem programas de computador que te ajudam a calcular esse N que você precisa usar, né? E quando a gente fala de refinamento, é a gente refinar a nossa técnica. Então, em vez de fazer uma cirurgia uma coisa que você nunca fez, um procedimento que você nunca fez, você vai lá, você vai estudar com videoaula, você vai pegar alguém que já tenha experiência, aprender com aquela pessoa e não pegar um animal que está saudável e treinar nele. Sim. Você vai fazendo um cadáver. Aulas, né, gente? Hoje se tem peças. Aulas. Então, hoje tem muita forma. Eles estão, por exemplo, a parte da faculdade mesmo, eles estão diminuindo bem o uso de cadáveres, coisas assim. Porque hoje se tem peças de plástico, claro, não é a mesma coisa, mas... É muito real, sabe? né? Então, a gente está nesse caminho de melhorar. As pessoas que trabalham com isso, a gente não quer usar animal para sempre. Claro. A gente não tem prazer em estar ali e fazer o que a gente faz. A gente quer só fazer da melhor forma possível. E também que tem pessoas que estão pensando nisso a longo prazo, né? Como mudar, como melhorar e como transformar. É por isso que eu acho que a gente tem que falar e que isso tem que ser um assunto, porque senão a gente fica sempre com a base da informação e aí fica sempre nesse lugar raso de cruéis, mas espera aí, tá rolando uma pesquisa por trás, estão desenvolvendo outras coisas, né? Foi o que a Gil falou, não vai ser assim para sempre, é apenas um processo, essa é uma parte do processo de transformação dessa ciência, dessa pesquisa, né? Perguntas para relaxar. Ninguém te contou uma coisa ruim e uma coisa boa da sua profissão. Eu vou começar pela ruim, que é sempre melhor, né? Eu acho que a coisa ruim da VET, em geral, como é exaustivo fisicamente e mentalmente a profissão. E a coisa boa é que, ao mesmo tempo, você ganha uma família muito grande. Os amigos que eu fiz lá são família mesmo, eu posso contar com tudo com eles. Cada vez que a gente encontra um veterinário novo, a gente faz amizade, é muito legal. É um pessoal muito... É família, não tem outra palavra.
para o pesquisador conseguir ter os animais, ele cria um projeto. Esse projeto é mandado para uma CEUA, que é um comitê de ética. Esse comitê de ética vai analisar, vai ver se essa pesquisa ela é válida, se a quantidade é válida, se todo o procedimento dele está em ordem, né, e está dentro das normas, e ela aprova ou não. E com a aprovação, só depois da aprovação que você tem autorização para pegar esses animais. Então, isso tudo tem uma certa fiscalização. Sim. Né? Não é feito na cabeça. Até porque hoje, se uma pessoa quer publicar esse projeto depois, ela é obrigada a colocar esse número da CEUA, essa aprovação. Então, tem muitas regras. As pessoas veem muito esse mundo, assim, cruel, só que não vem todo o trabalho que tem por trás, toda a equipe que tem por trás. Numa CEUA, a gente tem veterinários, a gente tem biólogos, a gente tem pessoal de ONG participando também. É exatamente para ter uma pessoa mais leiga, uma pessoa que sabe mais do assunto, uma outra pessoa de outra área, e você ter um grupo ali que tenha capacidade de julgar aquilo. Então, o Brasil tá nesse caminho. Em 2008, a gente teve a Lei Arouca, que foi que regulamentou tudo isso, né? Foi uma grande vitória, porque se fala em ética, começa a se falar em ter a CEUAS, o CONSEA, então ter um controle maior, né? Olhar mais para esses animais. Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Que animais vocês acham, além dos que eu já falei, né? Que eu já dei um bom spoiler para vocês. Que animais vocês acham que a gente utiliza? E qual é o animal que vocês acham que a gente mais utiliza no Brasil? Cara, tem um feeling aqui, vou chutar. Cavalo. Eu chuto macaco. Eu pensei em cobra, mas eu não sei. Eu amo, cada uma foi em um. Pensei em rato, gente. Mas já foi esse. Manu. Inova, Manu, transforma. Tá, então tamanduá. O tamanduá tá em extinção, sei lá, nem sei se tá, mas deve estar. Amiga, pelo amor de Deus. Eu chuto macaco. Tá bom, então mico-leão dourado. Aí também não vou Manu, especificar, você só tá pegando né? a rapaziada que é pouco? Não Ô, Manu, macaco amiga. outro. Vai. Tá bom, então pomba. Nossa, pode pomba ser. podia, né? Inclusive Porque em o que Osasco. mais Se tem For no em Brasil é Osasco, pomba. com certeza. Além dos que eu já falei, a gente trabalha também com porcos. É verdade. Zebrafish, que é o paulistinha, né? Achei que era Um uma peixe zebra. bem Entendi, pequenininho. zebra. Eu também. Eu ia falar fiquei pensando numa mini zebra. Zebra. A gente chama ele de zebrafish e aí ele chama paulistinha. É um peixinho bem pequenininho. Peixe, nunca imaginei. A gente trabalha com aves, cavalos, Cavalos, acertei. cabras, né? Macaco e cachorro ainda se tem um pouco, mas não é tão... Acho que o Brasil eu não tenho competência para falar se tem ainda muito. Mas o mais engraçado é assim, os animais que a gente mais utiliza hoje no Brasil são as aves. E ninguém pensa nisso. Primeiro é aves, depois peixes e depois Nossa, eu roedores. achei que roedores estava no E topo as- da lista. Eu também. E, Ju, quando você fala aves, é tipo galinha também? Codorna. Codorna. Por quê? Porque se usa muito em testes de agrotóxicos. Então é interessante, porque a gente sempre pensa, né, o camundongo, nossa, é muito... Os peixes também se utiliza muito, porque é uma colônia enorme, tipo, são muitos animais. Então, mas as aves são as mais esquecidas normalmente, é difícil ouvir falar aves, e são as mais utilizadas atualmente no Brasil, né? Viu? Eu acertei. Eu falei pomba é ave. Depois de 4 Foi quase, tentativas, foi né, quase. Manu? Dizem que pomba é um rato voador, hein? Não sei nem se é ave. Já ouvi. Tá bom. Ai, ai. Ju, você falou sobre fazer o mais confortável possível para os animais, né? Que seja menos dolorido e tal. Como é para vocês isso? Vocês têm um preparo também? Psicológico, né? Psicológico. Eu acho que, sinceramente, assim, falar que a gente teve... Eu não tive aula sobre ciência de animais de laboratório na faculdade, não é muito abordado. Eu aprendi muito no dia a dia mesmo. Então, eu acho que especificamente falando de pesquisa, a gente vai meio que aprendendo no dia a dia. Na faculdade, a gente fala bastante sobre morte, perda de paciente, né? Porque isso é bem comum na clínica. Mas a gente acaba trazendo essas coisas que a gente pegou na faculdade, mas não é bem específico.
Então, eu acho que meio que cada um tem um jeito de lidar. Dependendo do dia, do que a gente faz lá, a gente fala que acabou o dia. Então, a gente faz o procedimento e o dia fica meio low profile, sabe? Ai, que Bem... difícil, né? Até porque é exaustivo. Tipo, Posso imaginar. fisicamente e mentalmente também. Então, a gente vai aprendendo formas de lidar, né? Mas acho que isso é muito individual. Cada um tem um jeito... Depende muito do estudo, depende de quanto tempo o animal fica com a gente. Varia muito. Eu fico pensando, né, que tem que rolar um distanciamento, né? Não pode se apegar tanto, tornar isso tão pessoal, né? Sim, e foi aquilo que eu expliquei, né? Eles são animais de pesquisa, eles são animais criados para isso. Então a gente tem que sempre entrar com as cabeças. A gente tem todo o carinho e afeto para cuidar deles, mas eles têm um objetivo final. Então, tem que estar sempre... Eu tenho muito isso claro na minha cabeça quando eu estou no trabalho, né? Eu quero cuidar super bem, mas eles têm um objetivo final. Então, De não a se gente vai apegar, aprendendo a né? lidar. Não se apegar como se fosse um animal de estimação, assim. Exato, porque ele não é um pet, né? É, É igual quando você fala de uma vaca de produção. sim. Ela não é um pet. Ela tem um objetivo final também. Então, são categorias diferentes que a gente tem que aprender a lidar. Não tem jeito. Super. Nossa, intenso, hein? Muito. Polêmico, eu diria. Esse episódio polêmico. é polêmico. E continuando nas polêmicas, Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. É sempre muito delicado quando fala de animal, ciência, porque, como a gente falou, a gente não tem uma visão completa sobre isso. E como a gente não consegue ter essa visão completa, a gente cria margem para muita mentira, para ouvir, alguém falou isso, ou chegou essa notícia para mim. E aí entra na pauta que está muito em alta já há algum tempo, que são fake news, e muito forte agora, por conta da Covid, não tem como, a descredibilização da ciência atual, né? E eu queria saber o que você acha disso, como está sendo falado isso no seu meio, enfim, como vocês têm debatido isso? As fake news são um grande problema hoje, acho que no Brasil, né? Porque elas realmente fazem muito serviço para a sociedade. E hoje, com o WhatsApp, ficou muito rápido você divulgar uma coisa. E, normalmente, o que chega são coisas erradas ou que não tem validade nenhuma. Então, a gente tem, não só agora com a questão das vacinas, que está super em alta, com o Covid, mas problemas que a gente teve interno aqui no Brasil, por exemplo, Brumadinho, tiveram fake news horríveis, sabe? Puxando mais para a parte animal, na forma que os animais estavam sendo eutanasiados, que eles estavam presos nos destroços. A fake news que rolou é que estava sendo feito de uma forma horrível e errada, e que se tinha que salvar todos esses bichos. Então, assim, quem que tá falando isso, né? Qual a propriedade que essa pessoa... De onde tirou isso, né? Que base ela usa para falar isso? Então, eu acho que, assim, até com as vacinas, tem muita coisa errada, muita gente querendo sair por cima, ganhar seguidores. E isso, acaba sendo muito prejudicial para todo mundo. O que eu posso dizer para quem é leigo na área vá pesquisar, né? Use os sites do governo, entre nos sites oficiais das coisas. Então, sei lá, foi falado que uma instituição estava colocando algum produto na vacina que não é verdade, que não é para tomar porque a vacina faz mal. Tá bom, vai no site do instituto, olha a bula. Eu não tenho competência para ler uma bula, porque realmente se ler uma bula dá vontade de sumir do mapa, né? Que é horrível. Então, converse com o seu médico, converse com alguém que seja da área, né? Simplesmente não olha aquela coisa que você recebeu no WhatsApp e repassa, porque você está estimulando esse meio, né? Sim. Eu acho que tem formas da gente combater. Vai perguntar para alguém que saiba mais que você sobre aquilo. Como acontece com vocês. Vira e mexe. Eu também falo, amiga, mas como vocês filmam essas coisas? Tipo, vocês fazem essas coisas? Exatamente. Porque é um mundo totalmente diferente. Os por trás, né, das áreas. E eu acho Então, que vá até, por perguntar pra alguém, exemplo, sei lá, rola muito com edital, né? Porque estão mamando na teta do governo, porque não sei o quê. Nem e é super sabem como revoltante. funciona, né?
É super revoltante pra gente, tipo, ouvir falar, cara, assim, o governo tá investindo num projeto que vai ser levado para escolas, para CELs, para centros de educação, que Sim. vão abranger, né, crianças, milhões de crianças, enfim. Então, eu sinto que dá uma certa tristezinha, assim, de você ver uma coisa pela qual você trabalha, pela qual você investe seu conhecimento, seu tempo, sendo totalmente descredibilizada por pessoas que não têm, Não, assim, não e sabem, né? Por fake news. E spoiler, Milhões. gente. Nenhum ator de teatro fica rico com edital, tá bom? Quem tá ouvindo, Sempre bom lembrar. ninguém Eu fica acho- rico com isso. E eu acho que tem uma coisa que a fake news também é muito fácil o acesso a ela, né? Tipo assim, é muito mais fácil você receber uma mensagem de WhatsApp e repassar do que você ir até a fonte e pesquisar e buscar saber Lógico. sobre. Isso dá muito E mais sabe o que é o trabalho. foda, amiga? Em geral, essas fake news vêm de pessoas que você acredita. Tipo, de pessoas amigas. E aí, a figura que a pessoa é pra você faz aquela matéria, aquela notícia virar verdade. É, né? Se elas- o amigo do meu vizinho falou, isso aqui é muito. Qualquer é muito, a um gente vira faz isso médico, muito. né? Qualquer É. um grava um áudio e fala, então, descobriram a cura pra Covid, tem que fazer isso. Qualquer um. Eu mando E isso pra essas- quem eu quiser. E essas mensagens, elas vêm também geralmente com o Ministério da Saúde descobriu agora. Sim. Elas vêm muito bem embasadas, né? Exato, aí é o que eu falo. Se tá lá escrito Ministério da Saúde, vai no site do Ministério da Saúde e vê se é verdade. Antes de Exato. Dá repassar. um check. Vê o link, Vai né? Que atrás. link é esse? Que Mas link Exato, é esse? olha, Mas é exato, as isso que dá pessoas não trabalho, querem né? isso, né? É isso que dá trabalho. Exato, o trabalho. Tipo, E eu sinto- de ir lá e pesquisar e ver se é verdade. Eu sinto que o pessoal mais velho também tem um papel grande nisso, sabe? Óbvio, eu não vou isentar a galera mais nova, mas eu vejo meu pai mesmo. E meu pai é uma pessoa esclarecida, assim, tipo, ele se informa e tal. Mas vira e mexe, ele me manda coisa, tipo, e eu falo, pai, isso não é verdade. Tipo, o que eu já recebi de coisa, assim, que você fala, você foi lá olhar, não, mas tá aí, ó, site do Ministério da Saúde, tem o link, né? Falei, você foi lá entrar? Porque é isso, não tem essa malícia, eu acho que não entende o poder que tem isso, né? Sim. Enfim, é foda. A minha fake news preferida da vacina é a do chip, que eles colocaram um chip na gente. E a do É jacaré, boa. claro. Não, do jacaré eu acho que ela nem entra no embate, porque assim, ela é perfeita, né? Você vai virar um jacaré. Não, e a fake news surreal. de que a máscara tem efeitos colaterais, que é a mais recente. Não Ah, vi é, né? isso. O digníssimo presidente, ele falou que usar máscara tem efeitos colaterais, que não é bom usar máscara. Que acho que Então ele você- pode não usar e morrer de uma vez, né? Aquelas. Mas sem desejar mal pra Exato. ninguém, né? Imagina, longe de mim. imagina. Longe de mim. Longe de mim. Mas, cara, já que a gente tocou no nome dele, né? Acho que junto com a descredibilização da população, vem também um desmonte, né? Que vem sendo feito há muitos anos e que são passos pequenininhos e que se apoiam super nas fake news. Desmonte da ciência, né? O desmonte da ciência, Uhum. o desmonte da pesquisa no geral, né? Das universidades, Sim. não só dos institutos, mas de universidades e de todos os órgãos que pesquisam. Como que é para vocês, Gil, vocês terem que todos os dias descobrir que rolou menos incentivo e menos verba? Em meio a uma pandemia. Exato, ainda mais. É uma loucura, porque assim, um pouco antes da pandemia já estavam rolando muitos cortes, né? Teve cortes absurdos, acho que foi em 2018, se eu não estou enganada, posso estar errado. Eu falo que tem pesquisador que faz milagre, porque com a verba que eles recebem, com as coisas que eles publicam, realmente é de tirar o chapéu, porque os caras fazem milagre mesmo. Então é uma pena a gente ver cada vez mais um governo que descredibiliza a ciência. Não só o governo, muitas pessoas com influência aí, esses influencers, a galera Isso é famosa, foda, né, velho? não dão o exemplo que teriam que dar para a população. Então você olha e fala assim, a população está na rua, São Paulo está na pior fase agora. Tem lógica, porque assim, quem deveria dar exemplo não dá, e as pessoas seguem. Então, se um está fazendo, por que o outro não vai fazer? Né? Exato. Então, isso é muito triste. A gente está correndo cada vez mais para buraco, né? Pro buraco. Não tem muito. É uma corrida contra o tempo, né? É terrível. E é isso. Assim, a pesquisa, ela precisa de dinheiro para acontecer, como tudo. Sim. Então, quem sabe agora melhore um pouco mais, porque
ela ficou em alta, né? A ciência ficou em alta com toda essa questão do Covid. Então, vamos ver, a gente torce para que o país consiga, o governo consiga melhorar nessa parte, começar a dar mais verba. É complicado, né? É que são os primeiros lugares que se corta, né? Precisa de verba para sei lá o que. Então tira da educação, cultura e ciência. Primeiros lugares que saem e os últimos a receber também. É a política do pão e circo, né, meu? O lance agora é a gente começar a comer pelas beiradas, já ir fazendo campanha de base, que 2022 tá aí, entendeu? Oh, yeah. E é o nosso momento de glória, de virar esse jogo, puxar o tapete desse safado e tentar melhorar a nossa situação, né, gente? Perguntas para relaxar. Uma pergunta que você sempre quis responder, mas nunca ninguém te perguntou. Então, essa eu roubei. Na verdade, essa pergunta foi feita por uma pessoa muito especial para mim e eu achei válido colocar. Qual era o meu maior medo na minha profissão atual? E eu acho que o meu maior medo atualmente é perder a humanidade, porque a gente vive muito no dia a dia e às vezes a gente esquece que a gente não é uma máquina, que a gente é um ser humano. E agora chegou aquele momento que a gente ama nesse podcast. O momento dos nossos biscoitinhos. E os biscoitos de hoje são biscoitos científicos. Ou coisas derivadas. Porque o meu é um derivado, gente. E o meu biscoito vai para o livro de receitas da Beleza Natural, que foi publicado aqui no Brasil pela Publifolha. Ele não tem um autor específico. E ele é muito legal, assim, porque apesar da gente ter aprendido hoje aqui que todos os cosméticos fabricados no Brasil não são testados em animais, mas esse livro te abre outras possibilidades para você fazer seus próprios cosméticos, enfim. E aí você vai saber exatamente o que é que tem lá dentro. Então fica a dica aí. E o seu, Lê? O meu biscoito vai para o Instituto Butantan, que está aí nos ajudando a salvar vidas, né? Dando uma elevada no passe aí da nossa ciência. E mais especificamente pro Instagram do Instituto Butantan, porque eles estão postando lá várias informações, vídeos e coisas sobre o processo de criação e desenvolvimento da vacina. Então, para quem tá em dúvida, para quem não sabe como funciona, para quem tá aí com fake news milhões, pode ir lá acompanhar, porque lá é tudo certo, tudo correto. Maravilhosa. Bom, o meu biscoitinho já vem numa linha assim, criança cientista, né, gente? Eu vou dar pro jogo Alquimia, que era aquele jogo que você ficava juntando várias coisas e cientista. E eu acho que hoje em dia falta um pouco, assim, nas crianças, talvez, esse incentivo para que elas queiram ser grandes cientistas quando crescerem, que a gente precisa de grandes cientistas. Então, gente, jogo Alquimia, vamos jogar o jogo Alquimia. O meu biscoito também vai na onda aí criança cientista. Inclusive, estou muito empolgada para dar, porque eu amava muito, que é a revista Recreio, que vinha várias dicas e várias mini enciclopedinhas sobre ciência e sobre química e sobre, enfim, várias coisinhas que também causavam um certo incentivo ali e de uma forma mais lúdica, né, mais infantil, gostosa. Enfim, revista Recreio, que hoje está online pela plataforma da UOL. O meu biscoito vai para um canal no YouTube chamado Nunca Vi um Cientista. Elas trazem um conteúdo bem informativo, de qualidade, de uma forma bem simples e clara, principalmente para pessoas leigas. Vale a pena dar uma conferida. Ai, que maravilhoso, amei. Bom, Gil, a gente queria muito te agradecer por você ter vindo conversar com a gente sobre esse tema que é tão distante, né, da gente, tão distante de tudo que a gente já falou aqui no Chá das Quatro. Eu aposto que as meninas, assim como eu, também aprenderam muito. E queria dizer para quem está ouvindo a gente que se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, alguma curiosidade, enfim, pode mandar para a gente pelo nosso Instagram, @chadasquatropodcast, que a gente vai encaminhar para a Ju e a gente responde vocês com o maior prazer. E é isso. Muito obrigada, Ju. Queria agradecer a oportunidade aí para poder falar um pouquinho do meu trabalho. E agradecer vocês aí pelo conteúdo de qualidade que vocês vêm trazendo há tanto tempo.
Ai, Porque meu Deus. eu sou fã, eu venho acompanhando desde o começo e é muito legal os temas, as coisas. E legal que vocês estão expandindo para fora só da arte, que é mais a praia de vocês. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui mostrar um pouquinho do meu mundo. Ai, fofa! maravilhoso. Obrigada, Ju. Obrigada, Maravilhosa amiga. demais. Obrigada. Foi um prazer. Um beijo. Um beijo. Beijo.